A gente já falou sobre o produto de dois espaços topológicos, né? No conjunto produto, a gente consegue colocar a topologia produto, né? Hoje a gente vai generalizar um pouco e falar sobre o produto infinito de espaços topológicos. E aí, antes de eu fazer isso, eu queria pensar um pouquinho sobre o que é o produto de infinitos conjuntos, né? Então, para começar aqui uma motivação, eu queria pensar em R2. O que é um elemento de R2? Um elemento de R2 é um par de números, né? O elemento A aqui, ele tem coordenadas A1 e A2, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo quando escolhe um elemento de R2, quer dizer, cada elemento de R2 representa uma associação entre os índices 1 e 2 e esses dois números reais, A1 e A2, né? Essencialmente, esse A é como se fosse uma função que pega esses dois números, que são os índices, e associa a um número real, né? A mesma coisa se for R3, R4, né? Vão ser os números 1, 2, 3 e 4, né? É o conjunto de índices aqui, né? Então, tem gente que fala naquele R infinito. Nossa, faz muitos anos que eu não, que eu não vejo esse negócio de R infinito. Bom, um elemento de R infinito, a ideia é pensar assim, são as sequências de números reais, né? E o conjunto de índices, aqui no caso, é essencialmente o conjunto dos números naturais, só que os naturais não nulos, né? Então, para o número 1 tem associado um número real, para o 2 outro e assim por diante, né? Bom, primeiro que os números reais aqui, eles não exercem papel nenhum, né? A gente quer associar a um conjunto de índices um elemento ali do espaço X, né? Agora, bom, primeiro a gente tem essa tendência de querer botar um número atrás do outro, né? 1, 2, 3 e fazer uma sequência, né? Mas quando você escreve uma matriz, você escreve um retângulo, né? É a mesma coisa, tanto faz a ordem que você escreve, né? Você poderia pensar no conjunto de índices como sendo os números inteiros, vai para frente e vai para trás, né? Você podia pensar no conjunto de índices como sendo um conjunto lambda qualquer, né? E aí agora, a gente não consegue mais escrever assim, né? Esse conjunto lambda não precisa ter uma ordem total desse jeito aí, bem ordenada, né? Então, bom, não dá para listar. Esse lambda não precisa ser enumerável, né? Não precisa ser nada disso. Então, no final das contas, a gente escreve só a lambda, onde lambda está no conjunto de índices, né? No final das contas, é essa função aqui. Para cada índice lambdazinho, você tem uma lambda correspondente, né? No final das contas, a gente está falando de funções, mas a gente quer enxergar, sim, uma coisa que tem coordenadas, né? Então, uma coisa importante, cada função dessa aqui é um elemento desse espaço, né? Mas existe a projeção na lambdaésima coordenada, que não é um elemento do espaço, é uma função que pega cada elemento A e leva no A lambda, né? Como se fosse a projeção na coordenada x, a projeção na coordenada y, é a projeção na coordenada lambda, né? Ela pega um elemento A desse espaço aqui e dá para a gente só a coordenada lambda, né? Isso aqui, claro, que dá para generalizar esse produto, né? Generalizar como? A gente pode falar desses caras aqui, ó. Assim como a gente fez o produto de duas coisas diferentes, x com y, a gente pode então fazer o produto
de vários conjuntos diferentes, né? Cada um indexado por esse lambda aí, né? A gente tem o conjunto de índices e para cada índice um x lambda, né? E aí, isso aqui fica a mesma coisa. A diferença é que para cada lambda, o x lambda tem que pertencer ao conjunto correspondente, né? Aqui, nessa notação de função, a gente tem um pouquinho de problema, sabe? Que problema que é? Bom, o contradomínio não pode variar com o cara que você escolhe aqui, né? Então, nesse caso, a gente não vai nem... Vou apagar isso aqui. Pronto. Quem vai ser importante vai ser esse cara aqui, né? Que vai pegar um elemento que agora é desse espaço aí. Agora eu vou escrever o índice aqui nesse produto com gama, porque eu já estou usando o lambda aqui, certo? E essa função agora, essa projeção na lambdaésima coordenada, pega esse cara e projeta ele em x lambda, né? Certo? Bom, é isso. O produto a gente vai tratar como sendo isso. No fundo, eu tenho um conjunto e eu tenho as projeções nas coordenadas, certo? Essas funções são todas sobrejetivas e tal. Dá para definir só usando isso, mas não vamos fazer isso não. Vamos pensar como sendo as funções, né? Como sendo essa coisa de associar os índices a um número e tal. Então, a ideia é essencialmente essa aqui, né? Eu queria só chamar a atenção um pouquinho para quando a gente pensa sobre funções, só escrever um detalhezinho de nada. Eu vou voltar isso aqui para o x elevado a lambda, quando a gente tem o mesmo conjunto, que é o caso das funções, né? Nesse caso de funções, cada elemento lá é uma função que associa ao índice um carinha lá em x, né? Para cada índice lambda, uma lambda correspondente, né? E as projeções continuam sendo as projeções, né? Cada elemento é uma função e a gente tem essa outra função que é do espaço todo, produto, em cada coordenada, né? São as projeções. Agora, é mais natural você falar de funções usando a letra F, né? Então eu vou trocar. Pronto, troquei a letra F ali. Então agora F é uma função e você tem o F de lambda, que é o domínio, né? Também seria um pouco mais natural falar F de x, né? Mas como a gente já está com o espaço x aqui, ia ficar meio confuso, né? Certo? Então eu vou escrever assim, F de lambda. E aí nesse caso, a projeção é a função que pega o F, ou seja, pega a função, né? E leva em F de lambda, né? Nesse sentido aí, a projeção em lambda, quando você está olhando para funções, é a transformação que pega a função f e avalia ela no ponto lambda, né? Certo? Então, quando você vê como função, dá tem um sabor um pouquinho diferente de quando você vê como coordenadas, né? De um vetor assim generalizado, né? Certo? Então isso aqui é o produto e a gente quer colocar uma topologia no produto de vários espaços topológicos. Bom, nosso objetivo então é colocar nesse conjunto produto uma topologia, né? Cada x lambda desse aí é um espaço topológico que tem uma topologia tal lambda associada, né? E aí a gente quer colocar nesse conjunto aqui uma topologia que seja natural, né? Natural em que sentido, né? Quando a gente fala natural em matemática, assim, não pode depender de escolhas estranhas, assim, que sejam específicas daquele problema, né? Ou que dependam de alguma escolha que você tenha que fazer e tal. Então, uma coisa que seja natural. Vai ficar um pouco mais claro, porque antes de definir e tal, você já deve imaginar as definições possíveis, mas eu queria falar um pouquinho sobre escolhas que talvez não deem tão certo. Certo?
a gente aqui, olha só, com o conjunto de todas as sequências em R, né? E aí, como uma vizinhança aberta, uma vizinhança do ponto A gente podia escolher conjuntos dessa forma aqui, olha só. Escolhe um epsilon, e aí em toda coordenada você pega a bola de raio epsilon, certo? Centrada nesse ponto aí, faz o produto de todas essas pessoas, né? O que significa isso, né? Significa que um ponto estar epsilon próximo do ponto A, quer dizer que cada coordenada vai ter que estar epsilon próximo desse ponto A, né? Isso é uma espécie de convergência uniforme, assim, né? Todo mundo tem que chegar próximo de A ao mesmo tempo, né? Todo mundo tem que ir junto. Não dá para um ir chegando, o outro ir chegando e o outro muito depois, o outro muito depois, né? Depois eu vou fazer um exemplo que é assim, né? Então, essa topologia, uma topologia assim, é uma topologia completamente legítima para você colocar num espaço métrico, né? Mas a gente quer um espaço topológico, né? De modo geral. Aqui não tem nada, na verdade, que obrigue você a falar das sequências, né? Poderia ser qualquer função que vai para R, né? E aí você tem aqui, na verdade, a norma do supremo, certo? Você está pegando a bola de raio epsilon centrada em A, cada coordenada é no máximo não tem que ser menor, né? Mas cada coordenada não pode passar de epsilon, né? Não pode estar mais do que uma distância epsilon do ponto A, nem igual, né? Certo? Essa é a norma, seria a bola aberta de raio epsilon na norma do supremo. No fundo é isso aqui, né? O conjunto de índices não precisa ser necessariamente n, você não precisa conseguir escrever um assim atrás do outro. Poderia ser qualquer conjunto de funções indo nos números reais, né? Na verdade, indo em qualquer espaço topológico. Só que isso funciona para espaços topológicos, né? Na topologia produto de 2, né, 3, quando a gente fez, a gente pegou como base, porque isso aqui seria uma base da topologia, né? A gente pegou como base aqueles produtos. Escolhe em cada entrada um aberto, centrado lá no ponto, um aberto, centrado não, que contém o ponto, né? Pega um aberto que contém o ponto e faz o produto dessas pessoas todas. Para cada entrada, você escolhe um aberto, né? Um aberto que contém a entrada A1, né? E aí você tem o que seria uma vizinhança, né? Uma base de vizinhanças do ponto A, né? Essa topologia é uma topologia completamente legítima. É uma topologia, você está escolhendo uma base, né? Uma vizinhança de A vai ser qualquer conjunto que contenha um ultra-retângulo desses aí, né? É uma topologia, mas assim, com o tempo você percebe que essa topologia ela é extremamente forte, né? Na verdade, ela é mais forte do que essa daqui, olha só. Por quê? Imagina se nessa aqui de cima, você colocasse aqui epsilon sobre 2, aqui epsilon sobre 3, depois epsilon sobre 4 e assim por diante, né? Quer dizer, uma sequência que se aproxima do ponto A, a coordenada 1 se aproxima numa velocidade, a coordenada 2 se aproxima tipo no dobro da velocidade, a coordenada 3 se aproxima muito mais rápido ainda, né? Então, você colocar um monte de abertos aqui, esses abertos, eles podem ir ficando pequenininhos, né? Em algum sentido. No caso de um espaço métrico, o epsilon pode ir tendendo a zero quando você vai, né, mais profundo ali. E isso vai ser uma noção de convergência muito forte, sabe? Muito, muito forte mesmo, né? E por conta disso, tem uma outra alternativa que assim parece esquisitíssima a princípio, mas que é você colocar um aberto em cada coordenada, como a gente fez aqui, só que só um número finito deles não ser igual ao próprio R. Como se fosse assim, ó, do momento em diante, todo mundo vai ser R, certo? Então, não tem como essa coisa aí ficando
pequenininha demais, né? Essas vizinhanças. Por outro lado, ela vai ficar, de repente, grande demais, né? É esquisito isso, assim. Eu, a princípio, se eu olhasse isso aqui, eu ia dizer, não, prefiro poder escolher, né? Todo mundo pequenininho, que dá uma noção de proximidade, assim, bem mais rígida, né? Uma coisa realmente próxima, certo? Isso aqui, no começo, parece um pouco esquisito, mas essa aqui que vai ser a topologia produto, né? Um problema aqui é que a gente está usando os números naturais, então eu posso dizer assim, ó, a partir de um determinado ponto todo mundo é R, né? Mas no fundo o que eu não quero é que tenham infinitos que não são R, né? Então, se eu tiver um outro conjunto ali de índices lambda qualquer, eu não vou poder escrever assim, um atrás do outro, até por isso. Quer dizer, na aula que a gente falou de produto, topologia produto de finitas pessoas, eu falei, é melhor usar a imagem inversa, né? Que é um pouquinho esquisito, na verdade, produto finito, a gente quer escrever A cartesiano B, né? Mas principalmente quando o produto é infinito, e principalmente se não for assim, nos números naturais, né? Que você possa escrever um atrás do outro, eu aconselho que a gente nunca escreva isso daqui, né? Assim, cartesiano R a partir do momento, ou tem um número finito de coordenadas que não é o espaço todo e o resto. Isso aqui é melhor escrever assim, a imagem inversa pela projeção na primeira coordenada do A1, interseção com a imagem inversa na primeira coordenada do A2 e assim por diante até interseção da imagem inversa da quarta coordenada, né, da projeção na quarta coordenada pelo conjunto, pelo aberto A4, né? Se você fizer a interseção desses quatro conjuntos, você tem esse carinha aí, você não precisa muito ficar se torturando com esse tipo de notação, de botar um monte de reticências e tal. Se esse conjunto não for N, fica mó complicado você escrever essas coisas sem usar a imagem inversa, certo? Então, isso aqui só como uma motivação para a gente ver que alternativas a gente tem. No final das contas, a escolha vai ser esse último aqui, só um número finito de entradas, não vai ser um aberto qualquer, e o resto tudo o espaço inteiro. Mas eu queria falar do que é bom nisso daí, né? Então, só para deixar claro do que a gente está falando, né? A gente tem um espaço produto que eu vou chamar de ômega, para não precisar ficar escrevendo esse negócio aí, né? E a gente tem as projeções, né? Para cada índice lambda, eu tenho a projeção de ômega na coordenada, na lambdaésima coordenada do produto, né? A topologia que a gente vai colocar em ômega, de novo, é a topologia inicial gerada por essa família de projeções, né? A gente podia ter feito isso lá na primeira aula, né? Mas aí a gente não ia muito parar para pensar, você ia ficar incomodado com tá usando um produto infinito aí. Eu acho que no começo o natural é você querer fazer o produto de todos os abertos, né? Que nem eu mostrei no começo, mas você vai estar gerando uma topologia fortíssima, assim, completamente legítima, não tem problema nenhum, você pode fazer isso, mas essa é uma topologia assim fortíssima, né? A convergência ia ser muito difícil nessa topologia, né? Essa outra topologia aqui tem aquela vantagem dos diagramas, né? Como é a topologia inicial gerada por essas funções, você sabe que uma função que sai de um espaço aí qualquer e vai para ômega, ela vai ser contínua quando ela for contínua em cada coordenada, né? Então, apesar de ser a topologia inicial e a gente poder falar dos diagramas e tal, a gente vai usar também os diagramas, mas assim, o critério de continuidade de uma função dessas é muito simples, ela é contínua quando ela é contínua em cada coordenada, né? Então, eu acho que essa é assim a maior vantagem dessa topologia, né? E tem uma coisa que é porque assim, se a gente olhar, o que incomoda talvez, pelo menos o que me incomoda nessa topologia inicial aí, que é a topologia produto, é o fato de você ter
o produto de um monte de gente que é o próprio x lambda, né? Quer dizer, uma base para essa topologia seria alguma coisa mais ou menos assim. Que coisa meio horrível, assim, né? Acho que vai aparecer aquele ogro. De qualquer forma, a gente tem que mudar um pouco para fazer essa anotação, que mudar um pouco a ordem dos termos, né? Mas o que eu fiz foi o seguinte, eu escolhi finitos elementos de lambda, coloquei eles aqui na frente e fiz o produto dos demais, né? Dos lambdas que não são esses, mas que são índices, né? Então, a ideia é que uma base seja dessa forma aqui, né? No fundo, o que a gente tem são os conjuntos geradores, né? Que são esses caras aqui. Esses aqui são os geradores, né? Que é como se eu tivesse só um lambda desse aqui, né? O resto fosse tudo x lambda mesmo, né? São as imagens inversas de abertos lá em tal lambda, né? Esses aqui seriam os geradores. Então, esse carinha aqui que eu escrevi desse jeito esquisito, seria simplesmente a interseção de várias pessoas assim, né? São essas pessoas aqui, a gente faz a interseção, né? Desses abertos, da imagem inversa desses abertos, são aquelas faixas, né? E aí, olha só, é mais interessante você escrever essas imagens inversas do que você escrever... Nem ficou tão bonito, né? Ficou um pouquinho feio. Mas olha, por exemplo, eu escolhi um A lambda 1, um A lambda 2, né? Eu não precisava nem ter chamado de índice lambda aqui, né? Poderia ser A1, A2. Quem que é A1, né? É um aberto lá de tal lambda 1, né? Quem que é o A2? Então eu não precisava botar esse bando de índice lambda aí, né? Mas no fundo, na verdade, a gente não precisa usar tanto a base, a gente é um pouco chato com esse negócio de base. Às vezes basta você olhar conjuntos geradores, né? E nesse caso aí, os conjuntos geradores são simples, é só aquele π lambda, menos 1 de um aberto, A, lá de tal lambda, né? Por que que isso é bom, né? Por exemplo, para você ver se uma sequência converge, ou uma rede, se você souber de redes, né? Converge, basta você olhar para a subbase, né? Então basta você ver se para cada elemento da subbase a sequência eventualmente entra nesse elemento e não sai mais, né? E se eu pegar só um desses caras aqui, vou apagar, tá tudo feito, eu vou pegar só um desses caras aí. Então, a subbase é formada por pessoas assim, né? Quando você vai falar de convergência, convergir para um ponto A, né? Uma sequência xn convergir para um ponto A. Deixa eu escrever aqui. Xn convergir para A, né? Com subbase, a gente só precisa olhar assim, olha, a sequência eventualmente entra em cada um desses carinhas aí e não sai mais, né? Porque se a sequência entra em 1, ela vai entrar na interseção de qualquer quantidade finita, né? Se eventualmente ela entra, quer dizer, a partir de um determinado momento ela entra em um, a partir de um outro momento ela entra em outro, a partir de outro momento entra em outro, né? Se você pegar um momento lá na frente de todos esses, se forem infinitos momentos, né? Infinitos talvez você não consiga pegar um lá na frente, mas finitos momentos, você pega um lá na frente, pronto, a sequência vai ter eventualmente entrado em todos esses ao mesmo tempo, ou seja, na interseção. Então basta você olhar para a subbase, né? E aí a subbase aqui tem muita coisa para mostrar para a gente. O que que significa você escolher, imagina um aberto lá de tal lambda que contém o A lambda. Ficou meio feio ali, mas eu peguei uma vizinhança aberta do A lambda, né? Ou uma vizinhança do A lambda, se você quiser falar só de vizinhanças, não tem problema. Esse xn convergir significa que, eventualmente, a sequência tem que entrar aqui. E o que que significa isso? Significa que a lambdaésima coordenada desse xn, aliás, é bom escrever esse índice mais em cima, né? Vou escrever ele para cima. Porque para cada n, esse xn é um elemento daqui, né? Então ele também tem coordenadas lambda, né? O que você está dizendo é que a coordenada lambda
vai ter que se aproximar da coordenada a lambda, né? Então, para cada lambda, esse xn vai ter que ser tal que o xn lambda convirja para a lambda, né? Então, quando que uma sequência converge? Quando ela converge em cada coordenada, né? Quando que uma função é contínua? Quando ela é contínua em cada coordenada, né? Então, esse é um tipo de maneira de olhar para a coisa que eu acho natural, né? Se a gente pensar, bom, mas tem um monte de espaço inteiro, parece que esses abertos não são tão pequenos, essa base que são os conjuntos pequenos, são meio gigantes assim, né? Mas no fundo, o que você está querendo é isso, que as coisas funcionem coordenada a coordenada, né? Então, a sequência xn vai convergir para o ponto A quando ela convergir coordenada a coordenada, porque a sequência xn entrar nesse conjunto aqui é a mesma coisa que dizer que a coordenada lambda da sequência xn entrou nesse conjunto A aqui, né? Então, se essa sequência eventualmente entra aqui nessa faixa, significa, se estivesse falando da coordenada x, né? Tem uma faixa, então dizer que a sequência entrou na faixa é dizer que a coordenada x dessa sequência entrou na faixa, né? Se eu estivesse usando a outra faixa, a coordenada y entrou na faixa. Então, isso aqui vai acontecer exatamente quando cada coordenada xn lambda convergir para a coordenada a lambda, né? Então, a topologia produto é uma topologia das coisas coordenada a coordenada, certo? Bom, eu vou então fazer um exemplo para mostrar para vocês como a convergência coordenada a coordenada é ruim. Não, brincadeira. Mas eu vou olhar agora para o espaço de funções, certo? Eu quero pegar aqui, olha só, o espaço das funções de 0, 1, né, desse intervalo fechado, em R, né? Como é que a gente chamava mesmo esse, assim, né? Então, a gente está tratando de convergência nesse espaço produto aí, né? E eu vou querer usar a topologia produto, né? O que é a topologia produto? É a topologia da convergência coordenada a coordenada, né? Então, essa sequência Fn de funções aqui, ó, essas funções, elas são assim, tá um pouco fora de escala aqui, mas é um chapéu de bruxa aqui, com altura n, e esse tamanho aqui é 1 sobre n. Então, o n vai aumentando, essa função ela vai encolhendo aqui, e a ponta do chapéu vai indo para infinito, né? Bom, é fácil ver, na verdade, que essa sequência Fn, ela converge para zero na topologia produto, né? Na topologia produto. Por que ela converge para zero? Bom, eu quero ver a projeção na xésima coordenada, né? Projetar f na xésima coordenada é calcular f de x, né? Então, olha só, f de zero é zero. Aqui é zero, aqui é 1, né? F de zero é zero. E para um determinado momento, qualquer outro ponto que você escolha aqui no intervalo 0, 1, que não seja o zero, 1 sobre n vai ultrapassar esse cara e ele vai ficar eventualmente constante. Então, cada coordenada de Fn, né, que seria o Fnx, cada coordenada fica eventualmente constante igual a zero, né? Então, nessa topologia, na topologia produto, essa sequência de funções aí converge para a função zero, né? O que, num certo sentido, você pode achar ruim, assim, né? É uma convergência fácil de tratar, porque a convergência é ponto a ponto, mas, por exemplo, a integral dessa função aqui, não é toda função que tem integral aqui, né? Mas se a gente se restringisse às funções contínuas e tal, você poderia, né, com a topologia induzida em um subconjunto, mas a gente poderia falar da integral, né, que pega uma função e leva num número. Então, a integral é uma função em cima de um subconjunto desse espaço, né? Por exemplo, das funções contínuas, das funções que são Riemann integráveis, se você souber a teoria da medida, das funções que são Lebesgue integráveis ou qualquer coisa assim. Você pega uma função
e leva num número. Esse é o operador de integral, né? Deixa eu escrever ele aqui. Assim, né? A integral pega uma função contínua dessa do intervalo 0,1. Aliás, foi por isso que eu escolhi o intervalo 0,1. Tem dois motivos para escolher o intervalo 0,1. Se eu tivesse colocado R aqui, ficava meio difícil de você perceber qual que tem qual papel aqui, né? E depois que a integral pode não existir, pode dar infinito, ou pode nem existir, né? Se a mesma função sendo contínua, se aqui embaixo não for, por exemplo, o intervalo 0,1, né? Mas de qualquer forma, eu tenho essa função aqui, e a integral de cada fn dessa aqui é meio, porque é a área desse triângulo aí, né? E o limite dessas funções é a função zero, que a integral é zero. Então a integral de fn não converge para a integral do limite das fn's, né? Que é a integral de zero. Então, 1/2 é diferente de zero, né? Certo? Então, na topologia produto, essa função integração não é contínua. Ah, olha só que coisa. Aí você, talvez, se você usasse aqui, por exemplo, a norma do supremo, que é aquela topologia onde todo mundo tem que ser menor do que epsilon ao mesmo tempo que todo mundo converge junto, né? Porque aqui o que acontece é que todo mundo vai para zero, mas não é junto, né? Esse ponto 1 sobre n aqui, né? Ele primeiro vai lá em cima e depois que ele vira zero, né? Ele vai lá em cima, depois ele vai lá embaixo, e aí ele fica eventualmente constante, né? Então não tem essa uniformidade. Em alguns casos, você não vai querer usar a topologia produto, né? Mas a topologia produto, ela é muito útil por vários motivos. A gente ainda vai ver nesse curso, mas um deles é porque tem uma coisa chamada compacidade, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, e tem um teorema que diz que o produto de qualquer quantidade de espaços compactos é um espaço compacto também, né? Na topologia produto, claro, né? E compacidade é uma coisa muito útil, então só esse teorema já diz que essa topologia é uma forte candidata a ser uma boa topologia, né? As topologias, se elas forem fortes demais, você tem pouca convergência, né? Então, assim, é mais difícil, às vezes, trabalhar com elas, porque elas são fortes demais. Às vezes você está procurando, porque a ideia é fazer aproximações, né? Por exemplo, aqui você está interessado numa função e você não sabe que função é essa, mas você consegue ir construindo uma versão cada vez mais próxima, né? Tipo uma série de potência, né? Uma coisa assim. Você está construindo uma versão cada vez mais próxima dessa função, né? E se a sua topologia for forte demais, pode ser que você vá construindo uma coisa que você acha que vai, mas não vai convergir nessa topologia, né? Então, se a topologia for forte demais, talvez seja difícil conseguir aproximações, porque você pode estar excluindo um monte de coisa que seriam boas aproximações, mas que você está dizendo, não, esse aqui está longe demais, sabe? Por puro preconceito, certo? Então, a topologia, dependendo do que você vai fazer, você não quer que ela seja forte demais, né? Mas você também não quer que ela seja fraca demais, porque numa topologia muito fraca, qualquer coisa converge, por exemplo, né? Aquela topologia que só tem o vazio e o x inteiro, qualquer coisa converge. Então tá, tudo bem, tudo converge. Mas aí você não consegue prever as propriedades do limite, né? Então, aqui, por exemplo, essa topologia, ela é fraca demais para trabalhar a integral aqui, né? Talvez, se você ainda tiver uns outros teoremas aí, talvez ela seja suficiente, né? Tem um teorema chamado Teorema da Convergência Dominada que resolveria nosso problema aqui. Mas de qualquer forma, se você tiver uma topologia que é fraca demais, como nesse caso aqui, você, apesar de ter construído uma coisa que converge, você não conseguiu prever a integral das fn's. Apesar disso aqui convergir, a integral não era contínua, né? Então você quer normalmente duas coisas quando você faz esse tipo de aproximação. Você quer poder não jogar, né, coisas que seriam úteis fora, com uma topologia forte demais, você pode estar ignorando um monte de gente que podia estar te ajudando, e ao mesmo tempo você não quer incluir os que atrapalham, né? Então,
esse dilema aí é que vai fazer você escolher a topologia onde você vai trabalhar, né? E a topologia produto tem uma série de vantagens, e para entender bem essas vantagens, o que você tem que fazer é trabalhar bastante com ela, certo? Bom, vamos em frente. Bom, antes de eu fazer mais um exemplo ou outro aqui, eu queria só dar uma resumida no que a gente sabe sobre topologia produto, né? Aproveitar para introduzir essa notação aqui, ó. Eu vou dizer que ômega é esse produto de espaços topológicos, né? Em vez de eu dizer que ômega é um conjunto produto com a topologia produto, quando a gente escreve isso, eu já estou dizendo que esse cara aqui é um espaço topológico, é um conjunto e uma topologia. Essa topologia é a topologia produto, né? Subbase dessa topologia, pega um lambda qualquer, pega um aberto qualquer lá em tal lambda, a imagem inversa pela projeção desse aberto aí é um aberto que são esses conjuntos dessa forma, perdão, são abertos que geram a topologia de ômega, né? Eles formam uma subbase, né? E uma base como você tem uma subbase, a base você faz fácil fazendo a interseção de finitas pessoas, né? Quando a gente se apega demais a essa coisa da base, a gente só quer usar base, mas você vai ver muito as pessoas, elas vão fazer um argumento, aí elas pegam uma interseção finita de um monte de gente. Normalmente ela podia pegar um só e usar um argumento dizendo assim, olha, basta eu mostrar, certo? Para a subbase. Ou o diagrama, né? Falou, basta eu mostrar que esse diagrama aqui satisfaz isso, né? No caso da topologia produto, o diagrama é isso aqui, né? Eu tenho uma função f que sai aí de um espaço topológico qualquer e vai para o espaço produto. Essa função ela vai ser contínua quando todas essas diagonais aqui forem contínuas, né? Então, na verdade, a gente não precisa... Às vezes a gente usa o diagrama também, mas para verificar que a função é contínua, em vez de você falar no diagrama, assim, contínua se for contínua, coordenada a coordenada, certo? No produto. Bom, ficou... Eu acho que é isso, né? Vamos fazer... Vocês viram que é simples, né? Depois que a gente resume tudo, vê que não fez muita coisa, né? Vamos ver um exemplo. Eu vou só falar rapidamente só desse exemplo aqui. A gente vai usar esse carinha aqui daqui a pouquinho. Chama-se cubo de Hilbert. Aliás, eu acho que se chama cubo de Hilbert. Você pega o intervalo 0, 1, né? Se você tivesse em R2, né, 0, 1, cartesiano 0, 1, você usa bastante, né? Aqui você pega um conjunto de índices qualquer aí e você tem esse cara que se chama cubo de Hilbert, né? Quando a gente for ver um assunto chamado compacidade, a gente vai ver que o intervalo 0, 1 é um conjunto compacto, certo? Provavelmente você já sabe isso. E tem um teorema que diz o seguinte, que o produto de qualquer quantidade de conjuntos compactos também dá um espaço topológico compacto, certo? Então, o cubo de Hilbert, ele é muito usado porque ele é um compacto, um compacto é um conjunto bom, assim, né? Conjunto legal. Quando você não sabe o que fazer, você assume que tudo é compacto. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que, se você escolher bem esses índices aí, tem uma porção de coisas que você consegue enfiar dentro desse cubo de Hilbert aí, certo? Então, você pode olhar o que você está trabalhando, se você usar alguma técnica interessante, você consegue jogar ele dentro do cubo de Hilbert e enxergar essa coisa que você está trabalhando como se fosse um subconjunto desse espaço, né? Que é, assim, é um pouco mais simples de se trabalhar do que uma coisa totalmente geral. Também não é tão fácil, não, mas é um recurso, né? Na verdade, uma generalização disso é você pegar qualquer conjunto compacto e elevar ele mesmo várias vezes, certo? A gente vai ver aplicações disso daqui a pouquinho.